Mas para atingir esse corpo perfeito, abre aspas, terá que colocar o chip ou na mão ou na testa. E galera, vai ter fila para fazer isso. Quem que não quer? Uma vida assim prolongada, uma saúde de ferro. Então, se cortar a cabeça do cara que recebeu a marca da besta, ele vai continuar andando sem cabeça. Porque ele recebeu vida prolongada, ele recebeu fôlego de vida da besta. Então a morte que tá a falar que Deus deu uma ordem para recolher, para levar para certos lugares quem morrer de fato, não vai ser possível o acesso para a morte. É como se o portal do mundo dos mortos fosse fechado para que ninguém mais entre. É como se emergir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Muito bem. Então aqui está um texto bem importante, aonde a gente vai mexer, entender, aprender a respeito da configuração das bestas. É uma besta só, né? Mas como envolve várias coisas, que na soma do resultado você vai ver que são várias bestas. Então por isso, vamos trabalhar com as bestas aqui. Vamos entender o contexto da besta que tem 10 chifres e 7 cabeças. Que nem no caso eu acabei de ler aqui, ó, Apocalipse 13, versículo de número 1, está dizendo para nós que ele viu uma besta que tem 10 chifres contendo 7 cabeças. Bem, o que são essas cabeças? A gente tem que analisar, tem que fazer perguntas e tem que procurar a resposta. E a resposta está nas Escrituras. 99,9% das perguntas que fazemos ao Senhor Deus estão nas Escrituras. 1% é aquela resposta relacionada à oração. Mesmo assim, você vai precisar recorrer na palavra. 1% é por causa da oração, por causa de algumas coisas que Deus já deixou em nós, uma capacidade, algum tipo de dom, para podermos entender a sua palavra. Então vamos lá. Então Apocalipse 13 está apresentando para nós uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. Já no capítulo 17 de Apocalipse, também vai ser falado, só que lá a ordem vai ser invertida. E tem um porquê. Lá em Apocalipse 17, a partir do versículo 8, a gente vai ler daqui a pouquinho, tem uma besta que tem 7 cabeças, contendo 10 chifres. E na explicação vai surgir a 8ª cabeça ou o 8º rei. Esse 8º rei, 8ª cabeça, vai sair dessas 7 cabeças. Por isso que é importante. Então a gente tem informação em Apocalipse 13 de uma besta que tem 10 chifres e 7 cabeças. E nos chifres tem diademas, né? Só que aqui em Apocalipse 17 vai falar, além de ter diademas, tem nomes de blasfêmia nas cabeças. Agora, continua tendo 10 chifres aqui. Porém, quando a gente vai para o livro de Daniel, você vai ver que Daniel está falando de uma besta robusta, forte, uma besta que é mais forte do que os outros animais e que essa besta também tem 10 chifres. Inclusive, essa besta de 10 chifres é o último animal. É importante entender isso. Não tem outro animal depois da besta de 10 chifres. Então, Daniel está falando exatamente do fim. É óbvio que Daniel observou o auge da profecia, mas Deus talvez não permitiu que Daniel entendesse a linha do tempo da formação dessa besta que tem 10 chifres. Exemplo, hoje nós estamos vivendo no ano de 2025, ainda não temos o auge dessa profecia, no caso da besta que Daniel viu, contendo 10 chifres. Mas ela está para surgir, ela está para sair do mar. Mar significa nações, povos e línguas. Então é do meio das nações, povos e línguas que vai surgir uma besta contendo 10 chifres. Então não vai sair de dentro do mar, vai sair do meio das nações, a besta. E quando ela sair do meio das nações, vai ficar revelado para nós
que ela vai ter 7 cabeças. Mas por que 7 cabeças? É aqui que está a jogada. Por exemplo, aqui no livro de Daniel, na profecia de Daniel, essa besta ela tem 10 chifres. Na cabeça dessa besta de 10 chifres está acontecendo uma guerra. A guerra não está acontecendo na cabeça do urso, nem na cabeça do leopardo, muito menos na cabeça do leão. A guerra está acontecendo na cabeça da besta que tem 10 chifres. E é justamente no meio dos 10 chifres é que vai surgir um chifre pequeno. O chifre pequeno, quando ele surgir, lá na profecia de Daniel, a gente vai ler também, vai dizer que ele vai subjugar, ele vai guerrear contra 3 dos 10 e vai vencer. Por isso que aqui em Apocalipse 13 mostra que tem 10, porém só tem 7 cabeças. Se 10 chifres são 10 nações, por que não são 10 cabeças? Justamente porque o chifre pequeno nasceu, abateu 3 dessas 10, então a soma final vai ficar com 7 cabeças só. Vai continuar tendo as 10 nações, só que 3 dentre as 10 serão subjugadas pelo chifre pequeno. Certo? E quando o chifre pequeno fizer essa guerra, subjugar 3, e aí fica revelado para nós que tem 7 cabeças poderosas, isto é, essas 7 cabeças vai demarcar o auge do império, na verdade uma nova era, vai demarcar um novo império. Isto é, vai ser o início da marca da besta, vai ser o início do império assírio, como os profetas dizem, como as escrituras profetizam. Está profetizado na lei, está profetizado no livro dos Salmos, está profetizado muito no livro dos profetas, inclusive no Novo Testamento tem referências que esse império vai ser o pior império da terra. O império assírio, que vai ser 7 cabeças. E não 10, é 7 cabeças. E essas 7 cabeças é porque está falando de uma 7ª temporada, um 7º reino na terra. Dentro desse 7º reino, porque ele vai durar pouco tempo, vai surgir o chifre pequeno. Como eu falei agora há pouco, né? Houve uma guerra, tem 7, mas o chifre pequeno está na jogada. E quando o chifre pequeno está na jogada, o que vai acontecer? Esses 7 concordam, todos eles, em entregar o reino, a autoridade, tudo, para o iníquo, onde ele vai ser revelado e a gente vai entender que vai entrar o 8º rei, um 8º império e o último império. Mas para a gente compreender melhor, e depois a gente vai ver esse último animal dentro de uma linha do tempo, até chegar ao nosso tempo, para a gente entender melhor, porque a gente precisa da história para entender o desfecho e o cumprimento da profecia que Daniel deixou escrito para nós. Então vamos fazer a leitura do texto de Daniel. A gente já leu o texto de Apocalipse 13, né? Versículo 1. E logo em seguida a gente vai ler Apocalipse 17. Para a gente fechar o pensamento e você compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Daniel capítulo 7, versículo 19 a seguir, diz assim: Então eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros animais, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze. Ferro e bronze está falando do nosso tempo, que é Roma, né? Que devorava a terra e fazia em pedaço, e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça desse 4º animal, que subiu outro, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Verso 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então o chifre pequeno, a época dele vai ser demarcada em fazer guerra contra o povo santo. Só que lá em Apocalipse 11, a guerra é feita contra as 2 testemunhas. Deus deixa de propósito para a gente entender, somar uma coisa com a outra.
99% da igreja hoje acredita que é literal, que é Moisés e Elias, Moisés e Enoque, Moisés não sei quem, que vai vir profetizar. Só que lá em Apocalipse 11, Deus deixou amarrado. A besta que surge do abismo, a besta do mar, que tem 10 chifres e 7 cabeças, fará guerra contra elas e as vencerá. Está lá em Apocalipse 11. Aqui Daniel está relatando para nós que o chifre pequeno, que está alinhado com o início da marca da besta, que vai surgir da 7ª cabeça, do 7º império, e esse chifre pequeno fazia guerra contra os santos e prevalecia, assim como Satanás, o império da época da besta, vai prevalecer contra as 2 testemunhas, inclusive matá-las. Verso 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. Então Jesus vem para fazer justiça aos santos. Mas quais santos? Aqueles que foram perseguidos e mortos pela besta de 10 chifres. Isto é, a igreja. Não tem outro grupo distinto. Não é pessoas que ficou do arrebatamento, ou os judeus virgens, ou sei lá o que, 144 mil virgens. Não é nada disso. É a própria igreja. É o que o texto está amarrando aqui para nós. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Isto é, lá em Apocalipse 11, quando toca a 7ª trombeta, chegou o tempo de julgar o mundo e passaste a reinar. Alguma coisa assim, sabe? Então, lá em Apocalipse 11 é relatado que chegou o tempo, e inclusive de possuir o reino, como Daniel está descrevendo. Você vê que não tem diferença para Daniel com Apocalipse. Você cruzando as informações, elas entram em harmonia. Mas quando você vai ouvir os mensageiros atuais, eles não linkam Daniel com Apocalipse. E quando fazem isso, alguma coisa eles têm que jogar para o Israel da carne para a igreja não ser prejudicada com relação ao chifre pequeno. Só que a Bíblia não está fazendo isso. A Bíblia não está dando esta margem. Certo? Então aqui está o texto de Daniel, né? Apocalipse 13 a gente já leu. Então agora a gente vai ler Apocalipse 17. E eu estou ficando bem no cantinho aqui, porque eu quero que vocês vejam aí os 3 textos que falam, né, dos 10 chifres, para ver que está ligado, que está amarrado um no outro. Não tem como você desamarrar isso, ou distorcer isso. E tem pessoa que consegue fazer isso, viu? Muitos ainda. Apocalipse 17, versículo... Vamos pegar desde do 3, ó. Desde o 3. Transportou o anjo-me em espírito a um deserto. E eu vi uma mulher montada numa besta. Então a mulher está montada numa besta. Qual besta? A besta que tem 10 chifres ela está montada. Assim como ela monta nas outras também. Escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia. Com 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, é dessa besta aqui que ele está falando. Eu vi uma mulher montada nessa besta. Que é a prostituta, é a meretriz. Então essa besta transporta, carrega, porta a prostituta. Então, o meio de transporte e comunicação da prostituta é esse império, né? É essa era. Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, está falando de doutrinas. O que essa mulher carrega é doutrinas. E coisas abomináveis, né? Prostituições, uma adúltera, uma prostituta, uma meretriz. E eu estou para gravar, inclusive, a respeito da meretriz, tá? Tem novidade no assunto. Verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e de todas as abominações da terra. Verso 6. Então eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas e de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então veja que essa mulher está embriagada com o sangue dos santos. Foi encontrado na mão dela o sangue dos santos. É claro que Deus está fazendo uma comparação com o vinho, né? Ela se embriaga com vinho, manguaça, que são doutrinas, abominações. E ao fazer isso, ela está prejudicando os santos. Ela está invalidando o sacrifício de Cristo. E as pessoas comem e bebem essas doutrinas, sendo assim se tornam cúmplices da morte de Jesus e dos santos. Por isso que lá no capítulo 18 fala que vai ser encontrado sangue nela. 7. O anjo, porém, me disse, por que você está admirado? Eu vou dizer para você o mistério dessa mulher
e a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, que carrega essa mulher. Então vamos lá, agora sim, presta atenção. Verso 8. A besta que viste era e não é, ou seja, é uma besta que já foi no passado, mas vai voltar a ser. É quase que se fosse uma cópia para falar de Jesus. Aquele que era, que é e que há de vir. Isso, a palavra fala muito de Cristo, né? Aquele que era, que é e que há de vir. A besta que vistes era e não é, e está para emergir do abismo, para sair do mar, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Ela vai ganhar vida, ela vai voltar a ser, mas ela já foi no passado. Verso 9, ele vai começar a explicar então por que ela era, não é agora, mas vai ser. Não era na época de João, mas ela vai voltar a ser. Vamos ver. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Então ela senta nos 7, não é em um só. Dos quais caíram 5. 5 o quê? 5 montes já ficou para trás. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Vamos entender o verso 10. O 9 falou que as 7 cabeças... Vamos pegar a reguinha aqui. As 7 cabeças são 7 montes. Que monte fala de reino, fala de império. São 7 impérios, são 7 cabeças, são 7 reis. 5 caíram, mas quem são esses 5 que caíram? O primeiro que caiu foi Faraó, foi o Egito, primeira cabeça. Segunda cabeça foi a Síria. Então o texto aqui está falando da Síria, porque é uma besta que era a Síria. Não é agora, mas vai voltar a aparecer. Porque tem texto nos profetas que falam, inclusive aqui no livro do Apocalipse. A besta que recebeu espada de morte, mas a chaga foi curada. E a besta reviveu. Entende? Então é o Império Assírio que vai voltar à tona. Tem bastante vídeo aqui no canal, tá, queridos? Relacionados a esses temas, esses pontos. Vídeo na lousa, vídeo no parque, vídeo gravando sentado no... Sabe, tem vários vídeos mesmo. Vou tentar lembrar de todos eles, e vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Para entender ali, quando eu falo descrição, quando você está vendo o vídeo, tem o título do vídeo, logo embaixo está escrito descrição. E eu costumo deixar uma frase curtinha. Vou deixar o link do vídeo tal aqui embaixo. Aí você clica no mais... E vai estar lá uma lista de coisas ali, de links. Daí você vai clicar no link. Clicando no link, ele vai se direcionar para os vídeos. Na frente do link eu coloco até o nome e o tema do vídeo, o que está sendo falado no vídeo. Então dá para você navegar e, como é que fala? Tem uma mesa farta, tem um banquete realmente desses pontos, desse assunto aqui dentro do canal, beleza? Então vamos lá, vamos recapitular. Os 5 caíram. Quem são os 5? O primeiro foi o Egito, o segundo foi a Assíria. Inclusive a Síria foi derrubada por um anjo, que numa noite com uma espadada ele matou 185.000 assírios. Ali foi a queda da Assíria. Então no Antigo Testamento foi o único império que Deus não se utilizou de guerra para derrubar. Certo? Depois a terceira cabeça é a Babilônia. A quarta cabeça é os medos e os persas. A quinta cabeça é a Grécia, que é Alexandre o Grande. E a sexta cabeça é Roma, porque é o que o texto está dizendo, ó. Dos quais 5 caíram, um existe. Em qual tempo que estava sendo escrito isso aqui? Na época de João. Um existe, ou seja, um está reinando, que é Roma. Um está reinando, o outro ainda não veio. Mas quem que é esse outro? Já que eu vou explicar esse outro melhor, tá? Esse outro está dentro da história. Ou melhor, no final da história, melhor dizendo. Mas é no mesmo império. Lembra que lá em Daniel está falando? Que o quarto animal é o último animal, não tem outro. É dentro do último animal que vai ter o desdobramento de toda a profecia e de todas as bestas, certo? O outro ainda não chegou, e quando chegar vai durar pouco tempo, porque é tempo curtinho mesmo. Tanto é que o texto lá em Apocalipse, aqui no capítulo 13 de Apocalipse, vai dizer que esses reis, né, essas 7 cabeças, recebem poder durante 1 hora.
Não é uma hora literal, mas ou seja, dizendo que é pouco tempo mesmo. Eles vão reinar, na verdade, por 42 meses só. No início da semana, durante o tempo em que as duas testemunhas estão profetizando, esses impérios, esse momento aqui dos 10 chifres, eles estarão naquela guerra na cabeça da besta de 10 chifres. Eles vão estar guerreando entre si, vai ter 10, mas o chifre pequeno vai aparecer, vai derrubar 3 e vai ficar só 7. Quando ficar só 7, porque chegou na metade da semana. Chegou na metade da semana, vai estabelecer a marca da besta, vai fazer guerra contra os santos, vai vencer, e eles vão ter poder para agir só 42 meses. Só que também já é o tempo do 8º rei. Estabeleceu a marca, o 8º rei entra em cena. Verso 11. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. Tá vendo? A besta que era e não é a 7ª cabeça, porque Roma iniciou-se como 6ª, só que tem as fases dela que eu vou começar a falar agora. Quando chega na metade da semana, é o auge da Assíria, certo? É o auge. Só que aí aparece como é que se diz? Essa própria Assíria entrega o seu poder para o chifre pequeno, que no caso, no Antigo Testamento, foi Nabucodonosor. Quando a Assíria estava no auge, Nabucodonosor veio galopando do norte, assumiu o trono, sabe, da Assíria e ficou no lugar da Assíria. Mas Nabucodonosor ficou pouco tempo reinando. Foi a época de Daniel. Foi, inclusive, onde ele recebeu a revelação, né? O sonho da besta de 10 chifres. O histórico de Daniel para trás é o mesmo que nós estamos vivendo hoje. É como se nós estivéssemos iniciando aqui, ó, na cruz. É como se nós estivéssemos saindo do Egito aqui, ó, como foi, né? Com o povo de Israel. Certo? A gente vai passando aqui, ó, daí a pouco nós saímos do Egito, nós vamos dar de cara com a Assíria. A Assíria vai entrar no auge, vai ter a marca da besta. Vai vir Nabucodonosor, que é o chifre pequeno. E vem o fim da história, sabe? O desfecho. Porque daí vai chegar os medos e os persas, que vão destruir a Babilônia. Que aí Deus usa o contexto de Ciro para falar de Jesus. Eu tenho bastante vídeo falando aqui, não vou entrar no mérito, é só para vocês entenderem. O Antigo Testamento mostra Israel saindo do Egito, começa a crescer, começa a evoluir e idolatrar, pecar à vontade. Deus levanta Elias, Eliseu, tem todo o histórico lá. Dali a pouco vem o tempo da Assíria, que é um tempo mais longo. A Assíria é o único império do Antigo Testamento também que vai desafiar o Senhor Deus, lá através de Senaqueribe. E por isso Deus destrói com a espadada de uma noite, né? O anjo só tirou a espada da bainha e mostrou pro arraial ali dos assírios. Foi 185 mil assírios que morreu naquela noite. Aí o império assírio perdeu força, com certeza. Logo em seguida vem Nabucodonosor marchando. Os assírios entregam o poder para a Babilônia, que é Nabucodonosor, figura do anticristo. Ele domina ali, entra em Jerusalém, invade Jerusalém, leva o pessoal para cativeiro. Ficam 70 anos no cativeiro. Aí como está escrito que Ciro traria libertação para os judeus, então Ciro precisa primeiro arrebentar com a Babilônia, ou seja, arrebentar com as cadeias, arrebentar com as prisões. E aí Ciro traz libertação para os israelitas. Então é um reflexo, é uma figura, uma história verídica, né, que aconteceu de fato, só que ela profetiza o futuro. Então sim, quando Ciro morre na cruz, o Cristo, ele está tirando o pessoal do Egito, simbolicamente, né? E vem vindo, saiu do Egito, está caminhando, vai ter o processo ali de caminhada, de crescimento e tudo mais. Dali a pouco, por causa do pecado, Deus tem que levantar a Síria para trazer disciplina para o povo dele. Então a Síria vai chegar no finzinho, porque ela tem que ficar pouco tempo. Ela fica um pouquinho de tempo, mas aí já entra o 8º rei, que é Nabucodonosor, que é o chifre pequeno, o anticristo. Você vê que a história se repete. Agora sim, eu vou passar aqui na linha do tempo só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Então Roma é o animal de 10 chifres que Daniel viu, certo? E é de Roma, ou é na cabeça de Roma que Daniel está vendo uma guerra entre o chifre pequeno contra os 10 reis. Dentre os 10 reis, 3 vão ser abatidos, não vão morrer, né? Lá o texto vai dizer que eles recebem vida por um pouco de tempo, uma prolongação de vida. Eles não são queimados no fogo. Então eles continuam. Então Roma durou, na verdade, menos de 500 anos, né, de história, certo? 476 chegou o fim para Roma original, vamos falar assim, tá? Aí o que vai acontecer? O reino vai ser dividido, né? Vai entrar o contexto lá de Bizantino, e ele vai dividir Roma. E o Império de Bizantino vai desde 476 até 1453.
quase até 1500, com o Bizantino reinando, mas ainda é Roma. Mudou o nome, mudou a característica, sabe? Mudou algumas coisas. É Roma sob nova direção, inclusive dividida. Aí, o que vai acontecer? Em 1453, Bizantino, na história, né, vai enfrentar os turcos otomanos. Os turcos otomanos vão subjugar Bizantino, e então os turcos otomanos começam a império da vez, vamos dizer assim, o cabeça da vez, né, mas dentro de Roma ainda, sabe? Então os turcos vão até 1922, com eles no poder, abre aspas. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1918, a Primeira Guerra Mundial. Então, foi depois da Primeira Guerra Mundial que os turcos perderam força. Então, a guerra deve ter causado, de forma prejudicou eles. Claro que eles participaram. Desde então, passa mais alguns anos, em 1939, inicia-se a Segunda Guerra Mundial, ainda dentro do contexto de Roma. Roma está dividida, Roma Oriental e Roma Ocidental. Aí vai aparecer um camarada, Adolf Hitler, onde ele iniciou a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial durou 6 anos. Começou em 1939 e foi até 1944. A Primeira Guerra durou só 4 anos, começou em 1914 e foi até 1918. Então aqui Deus já deixou como se fosse um recado para a gente. Hitler tentou unir Roma, tentou fazer com que ela voltasse a ser uma potência para que ele pudesse dominar todo o mundo. Mas ele não conseguiu, né? Teve lá a guerra da Alemanha com a França, a galera da região da Europa lá envolvidos, né? Mas não era ainda o tempo do que se diz das 7 cabeças estarem juntas. Porque vai chegar um determinado momento, Hitler viveu nesse período aqui, né? 1940 para frente. Um pouco antes, mas eu quero dizer o tempo dele, a era dele. Passou, não deu cumprimento na profecia, mas ficou um recado pra gente. Vai ter que surgir alguém de um calibre maior do que o de Hitler, alguém com bastante calibre, bastante poder e recurso, para poder tentar de novo trazer Roma a esse estado, na época pouquinho antes de Cristo e também posterior, né? Então Roma foi muito forte. Então eles querem restaurar Roma novamente, para que Roma seja o império que domine o mundo. Só que para isto, então vai ser necessário 7 cabeças. Melhor dizendo, né? Na verdade vão ser 10. Inicialmente. Vai ter 10 potência. No caso na ONU, né? Vai chegar uma época que a gente vai ver 10 potências lá dentro da ONU. 10 nações ferrenhas. E aí vai surgir o chifre pequeno no meio desses 10 e ele vai derrubar 3 grandes ainda. Só que o chifre pequeno, ele vai surgir caladamente, ele vai surgir com intriga, ele vai tomar o reino com intriga, com chaveco e fofoca. É um homem de enigma. Se você ficar olhando para o genro de Trump, entre outros aí candidatos, né, ao anticristo, esses caras que já estão na mídia, muito bem conhecidos, esses caras não têm o perfil do anticristo, do chifre pequeno. O chifre pequeno ele vai começar caladamente. E ele vai começar lá pro lado da Turquia e Iraque, naquele meinho ali, naquele miolinho ali, é que as profecias estão apontando. Ele vai surgir de lá, do meio do Islã, inclusive, ismaelita. É dali que ele vai sair. Ou seja, mas por que a gente está vendo tanto rebuliço agora? São rebuliços, rebuliço é rebuliço. Uma boa parte dos rebuliços, inclusive de agora, é o próprio Satanás fazendo barulho em vários lugares para que as pessoas não percebam aonde exatamente ele está trabalhando. Você entendeu? Já viu aquele filme lá, Truque de Mestre? Naquele estilo lá. Tá um barulho acontecendo aqui, mas na verdade o pessoal está trabalhando em outro lugar. Só para trazer a atenção das pessoas para um lugar, para ele poder trabalhar tranquilo em outro lugar. O chifre pequeno vai surgir no nosso tempo, né, na nossa geração, é claro, só que ainda falta muita coisa acontecer. Antes de entrar para, por exemplo, antes de entrar para a última semana, para entrar para o período do cumprimento de todas essas profecias, a gente precisa ver o surgimento das 2 testemunhas. E para as 2 testemunhas surgir, precisa estar acontecendo na Terra muitas coisas que se opõem a Deus. Que nem no caso o governo atual lá dos Estados Unidos, eles vão conseguir
trazer um plano de controle quase que mundial. Eles estão trabalhando para isso, para controlar o mundo inteiro, deixar o mundo inteiro de joelho para eles. Um controle absoluto. Só que para eles fazerem com que a população seja controlada, eles terão que mexer em várias áreas, inclusive no clima. Eles têm que fazer coisas para mudar os tempos, mudar a lei. Muitas coisas eles precisam trabalhar. O tempo é mudado. A primeira lei, é claro que é a lei de Deus, é óbvio. É o alvo deles, né? Mas para atingir a lei de Deus, eles têm que mudar muitas coisas. Mudar os tempos e a lei. Como que eles vão mudar os tempos? O tempo em si, é quase que impossível você mudar o tempo. Só Deus pode fazer isso. Fazer você ir lá no futuro ou levar você para o passado, através de um arrebatamento, de um translado espiritual. Deus é poderoso para fazer isso. Só que eles querem fazer isso por meio do recurso da tecnologia, inteligência artificial, etc. Só que eles precisam dopar a população, eles precisam dopar as pessoas. Através de filmes e seriados, fazendo assim uma grande salada, uma grande bagunça na mente das pessoas, a ponto da pessoa não conseguir discernir qual tempo ela está vivendo. Coisas vão acontecer, ela pensa que ela está no passado. Coisas vão ocorrer, parece ela estar no futuro, sabe? Então eles fazem isso para mudar os tempos, porque o tempo em si não tem como mudar. Você consegue mudar a cultura, a educação, as coisas como funcionam, mas o tempo, o relógio, essas coisas não tem como, sabe? É uma coisa que Deus fez e não tem como alguém reaver, a não ser por meio da tecnologia, abrindo portais, inclusive por falar em portais, né? Lá na região da Turquia e Iraque, é exatamente ali naquela região é onde está vários anjos aprisionados. Inclusive ali tem uma região ali que é um portal, que dá acesso para o passado e para o futuro, coisa, sabe? Algo relacionado a Stargate, sabe? É umas coisas bem embaraçosas, inclusive, de falar. Só que eles estão de olho, por isso que aquele pedacinho ali é muito disputado, tem muita guerra ali. Porque quem conquistar toda aquela área ali, o objetivo de conquistar aquela área, aquele território ali, inclusive, é ter acesso a portais. Tanto é que o livro do Apocalipse mostra, vai ter um momento que esses portais serão abertos e os anjos vão surgir do abismo. Inclusive, boa parte disso aqui, né, sai do abismo. O texto enfatiza muito, sai do abismo. Sai de portais. Influência, né, coisas malignas, coisas espirituais que ainda não podemos ver, mas quando chegar o auge deles, né, vai ser notório, vai ser literal e vai ser possível ver, porque eles vão sair de um mundo onde eles estão aprisionados, vão receber acesso e liberdade para agir no mundo físico. Ou seja, eles vão receber poder para isso. Inclusive, quando eles fizerem isso, eles vão atormentar os marcados da besta. O texto lá de Apocalipse 9 vai dizer, olha, vocês podem sair, vocês podem carcar o ferrão, pode atormentar a todos. Só não toca em quem tem o selo do Deus vivo na testa. Então eles têm permissão para destruir a terra, para fazer coisas, mas quem tiver o selo de Deus na testa, eles não podem tocar. Tá vendo? Então, agora por que eles vão atormentar essas pessoas? Porque as pessoas que serão atormentadas por 5 meses, inclusive elas vão pedir a morte, né? Eles vão querer morrer e a morte vai fugir delas. Não que a morte não quer isso. Isso é um prato cheio para a morte, né? Porque a morte foi criada a partir do nosso pecado, a partir da desobediência. A morte é alguém que serve ao Senhor Deus. Pecou, desobedeceu, vai morrer. Você vai cuidar. Só que nestes a morte não vai poder pôr a mão. Tá morto. Quer morrer, mas você não vai matar ele não. Sai fora. Quando ele pedir para morrer, você sai de perto dele. Mas por que vai acontecer isso? É porque as pessoas que vão receber a marca da besta no auge dessas 7 cabeças, elas vão ter que implantar na pele um chip ou na testa, e isso vai ser uma coisa assim irreversível, porque vai mexer com a estrutura do corpo, vai mexer com o DNA, vai mexer com várias áreas do corpo humano, onde a pessoa vai inclusive ter longevidade de vida, porque a inteligência artificial ela vai avançar muito ao ponto dela efetuar cura, além dela efetuar cura no corpo, ela
ela tem o poder de prever doenças futuras e já tesourar, sabe? Combater a doença antes dela chegar. E a pessoa vai ser saudável. A pessoa vai olhar, poxa vida, tenho 80 anos, mas eu consigo correr, eu consigo fazer um monte de coisa com 80 anos de idade. Parece que eu ainda sou jovem. Mas para atingir esse corpo perfeito, abre aspas, terá que colocar o chip ou na mão ou na testa. E galera, vai ter fila para fazer isso. Quem que não quer? Uma vida assim prolongada, uma saúde de ferro. Só que você tem que adorar Satanás, né? Você não pode falar de Jesus, você não pode adorar Jesus, não vai querer, não vai ser decapitada, porque o texto já está dizendo que a morte vai fugir deles. Isto é, se cortar o pescoço, não vai morrer. Ô troço esquisito, né? Sabe, é algo assim. Então, se cortar a cabeça do cara que recebeu a marca da besta, ele vai continuar andando sem cabeça, porque ele recebeu vida prolongada, ele recebeu fôlego de vida da besta. Então, a morte que tá a falar, que Deus deu uma ordem para recolher, para levar para certos lugares quem morrer de fato, não vai ser possível o acesso para a morte. É como se o portal do mundo dos mortos fosse fechado para que ninguém mais entre. É como se É como se a população dos mortos, né, tivessem hiperlotado. Ó, não cabe mais ninguém, galera. Fala pro pessoal lá de fora não morrer. Não cabe mais ninguém. Tem que esperar um tempo aqui. Alguém que tá morto aqui tem que morrer para abrir espaço pro outro morto chegar. Então é algo assim surreal, né? Então a morte não vai ter trabalho nesse período. As pessoas não vão conseguir morrer. Inclusive elas vão entrar debaixo de penhasco, né, debaixo de pedras enormes, né, e vai clamar, ó, pedra, cai em cima de mim, por favor. Eu quero morrer, eu preciso morrer, porque eu estou sendo atormentado. Então vai ser um sofrimento muito ruim, né? Ainda que Deus foi misericordioso, né? Ele deixou só 5 meses, ó, vai atormenta, mas só 5 meses, já tá bom. Então é nesse período que as pessoas vão blasfemar, vão falar palavras, né, arrogantes e vão amaldiçoar Deus mesmo, né, por causa disso. Por causa do tormento que eles vão passar, por causa do tormento que eles vão sofrer. Porque negaram, né, a vida eterna que Cristo ofereceu e querem ter vida eterna por meio do robô, da tecnologia, através de Satanás. Só que a vida eterna que Satanás quer trazer para a Terra é uma vida eterna com o pecado. Você entendeu? Ou seja, mais novo, você tem vida eterna e pode pecar à vontade. Então, como eu disse, vai ter fila. As pessoas vão fazer fila para receber a marca da besta. Porque, abre aspas, né, vai ser algo maravilhoso. Pensa, fala pro cego, ô cego, se você colocar o chip ou na testa ou na mão, você vai começar a enxergar. De graça, de graça. A única coisa que você tem que fazer é colocar o chip. O aleijado, você vai poder andar se você colocar o chip. O surdo, você vai poder ouvir se você colocar o chip, se você receber a marca. Então vai ser uma coisa maravilhosa, entendeu? Muito boa para as pessoas. Só que o fim é destruição, né? O fim é sofrimento. E depois, inclusive, né, lá em Apocalipse 19, quando Jesus vem de fato, faz justiça aos santos que estão sofrendo na mão da besta, o texto lá vai dizer que eles são aprisionados e jogados vivos dentro do lago de fogo. Aí vem a explicação, né? O fogo queima, mas não queima ao ponto de acabar, porque é um sofrimento eterno, né? Claro que vai ter um fim, é óbvio. Lá no final do milênio, esse sofrimento tem que acabar, não tem jeito, né? Só que como a pessoa colocou a marca, então ela não consegue morrer, a morte foge dela. Então joga ela viva lá dentro do lago de fogo e ela continua sentindo o corpo sendo queimado, mas não pode morrer. Ai, estou morrendo de dor. Não tem jeito, meu filho, você vai sofrer e não vai morrer. Sofrimento eterno, né? Horror eterno. Você já parou para pensar nisso? Então é algo, sim, surreal, é algo assustador. Só que infelizmente as pessoas, né, vão, como é que se diz? Vão até brigar para colocar na frente do outro. Não, agora é minha vez, dá licença, eu que vou colocar. Cheguei primeiro, estou aqui desde as 5 horas da manhã. Duro é que a gente escuta, às vezes, até pastor de igreja falando, não, pode colocar o chip à vontade. Porque o chip da besta vai acontecer, mas a igreja não está mais aqui na terra. Nós vamos ser arrebatados antes
do chifre pequeno aparecer. Como a gente leu no início, não é assim que funciona. A igreja estará que sim, a igreja inclusive que vai empenhar um papel muito importante no mundo. Através da igreja Deus vai fazer proeza inclusive na terra. Então a igreja vai ter o trabalho assim de tentar convencer as pessoas a não colocarem a marca da besta, porque se colocar é um caminho sem volta. É algo irreversível. Queridos, então acho que fechou aqui, né? Eu comecei falando da história, mas a gente acabou entrando no assunto da marca da besta, mas porque foi necessário. Então, um pouquinho à frente de Hitler, né? 1940, aí vem mais 60 anos, entra no 2000 mais 25, 85 anos, né? Depois do episódio aqui da Segunda Guerra Mundial. Estamos nessa geração, né? Onde a gente pode sim experimentar as 7 cabeças, as 10 cabeças sendo estabelecidas, guerras a começarem a acontecer, 2 testemunhas sendo levantadas. Como eu falei, para as 2 testemunhas serem levantadas tem que acontecer todo o processo lá da marca da besta, o profetizar das 2 testemunhas, e as 2 testemunhas serem imunes, né? Pelo menos na primeira metade da semana, sem morrer e causando dano em quem tentar fazer dano à igreja. Depois vem a era da marca da besta, onde acontece tudo isso. Inclusive o oitavo rei entra em cena. Até coloquei uma setinha aqui para ver que o 8º rei ele está aqui, ó, no último animal, na cabeça tá acontecendo as guerras, né? Então ele está oculto aqui. Inclusive aqui está as 7 cabeças. Só que aqui não está sendo falado da 7ª cabeça, das 7 cabeças, né? Mas em Apocalipse 17 está sendo falado, né? Tá acrescentando detalhes do que Daniel não falou. Apocalipse 13 revela o momento em que ela aparece. Apocalipse 17 traz o desfecho, os detalhes da 7ª cabeça e o 8º rei. E para entender tudo isso, claro, a gente precisa da história, das coisas que vão acontecendo, para a gente ter uma linha do tempo, para a gente entender o que está acontecendo. Então vai chegar uma hora, eu não sei você, que de repente você está me assistindo em 2026, 2027, 2028, 2030, não sei. E talvez ainda não chegou o tempo dos 10 chifres, né? Talvez você está me assistindo, não chegou ainda. Talvez você está assistindo e está vendo acontecer isso que eu estou falando. Não sei. Mas eu estou gravando em dia 14 de 2025. Dia 14 de março de 2025. Então, para ficar registrado aí a data, mas porque a gente não sabe quando vai acontecer. Mas que está perto, está. Vai aparecer 10 nações e quando aparecer vai começar um rebuliço, porque o chifre pequeno vai aparecer e ele vai fazer guerra contra 3, até chegar o tempo de ficar só 7 potências, né? Que vai marcar a época do retorno da Assíria. Eles vão agir por 42 meses, mas também sob o comando do 8º rei, que é o anticristo. Fechou? Então é isso, queridos. Não esquece de curtir, de compartilhar, comentar, inclusive, ajudar aí a publicação subir, né? Quanto mais comentários tiver, quanto mais reações estiver, mais o algoritmo do YouTube vai entender que a publicação é relevante e ela vai distribuir para mais pessoas. E a gente consegue alcançar um público maior. Beleza? Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima gravação, permitindo Deus.